Eu quero despertar a sua consciência. Eu quero trazer algo aqui diferente, talvez de tudo que você já tenha percebido, entendido. Eu quero despertar uma consciência trazendo academia sistêmica feminina. É o seu espaço de despertar. Chegou o seu momento de olhar para dentro. Porque talvez você tenha passado toda essa vida acreditando que o problema é a ansiedade, que o problema é os seus relacionamentos, que o problema é o dinheiro, que o problema é o medo, que o problema é o cansaço, que o problema é porque eu estou fazendo tudo sozinha. Mas aqui é o seu lugar, então. E talvez ninguém te falou que existe dentro de você emoções. Existe um campo emocional inconsciente que talvez você nunca enxergou, nunca te mostraram isso, né? E nunca te disseram, talvez, porque eu sei que grande parte das mulheres vem para aqui no meu Instagram dizendo que já fizeram terapias e não conseguem entender, porque não está no seu presente, não está somente naquilo que você entende racionalmente, está numa percepção emocional interna construída ao longo de toda uma história que você viveu. Enquanto isso continuar sendo invisível para você, você continua repetindo padrões em relacionamentos, no medo da falta de dinheiro, no controle excessivo com você e com as pessoas, num cansaço emocional que você não sabe como explicar, e você repete, repete, repete para você mesmo: eu não posso descansar, ai meu Deus, eu não mereço, ai meu Deus, eu me sinto culpada, porque você não entendeu ali que existe um sistema, um ecossistema que está dentro desse campo emocional, que está dentro desse campo emocional percepções, está dentro desse campo emocional crenças, está dentro desse campo emocional toda uma bagagem que só o autoconhecimento vai te entregar, mas um autoconhecimento verdadeiro, tá? A academia sistêmica feminina nasce nesse ponto para você, que está ali cansada, mas que precisa entender que conhecimento sem prática é pura ilusão. Porque ler um livro, muitas mulheres lê, entender, muitas mulheres entendem, mas por que não transforma? Porque não coloca em prática. O despertar da consciência, ele vem com prática, ele vem com exercícios ali. E é esse o movimento que eu quero que você esteja junto comigo, para você enxergar, para você entender, para você ressignificar. E você também precisa entender que sem sentir, nada transforma. Tem que olhar para o desconforto, sim. Porque a guerra, minhas amadas, a guerra que a gente está lutando, porque você está lutando uma guerra. A guerra não está acontecendo só lá no Oriente Médio, a guerra, ela está acontecendo, e isso é silenciosamente dentro do seu corpo, dentro do seu sistema interno. E antes da mudança, mas eu quero a mudança, antes da transformação, precisa o despertar, precisa verdadeiramente a consciência. Porque antes da gente querer reorganizar a vida, a gente precisa entender o que a gente precisa reorganizar dessa vida. E é isso que nasce para você, Academia Sistêmica Feminina, para você entender, né? Não é só ali olhar superficialmente para o relacionamento, para o dinheiro, para a ansiedade, porque o problema não é nada disso, isso é sintoma de uma desordem emocional, de um lugar que você não está conseguindo enxergar. E isso que a academia vai proporcionar para você. É você baixar as suas barreiras também. É você se permitir assentar no lugar da aluna novamente. Deixa eu aprender sobre o que é o meu campo emocional inconsciente, sobre, eu acho que eu ainda não sei sobre mim e o meu sistema, eu acho que eu ainda nem sei como ser feminina, porque femininos, minhas amadas, não é o que a sociedade te fala, feminino é uma energia interna e que grande parte das mulheres estão desequilibradas, tanto da energia feminina quanto da energia masculina, estamos em desequilíbrios dentro desse espaço
sistêmico. E se a gente quer melhorar isso que você quer, relacionamento, dinheiro, como? Se tem desordens emocionais referente a tudo isso, e que você ainda não está enxergando, percebendo. Então, a academia, ela vem para te colocar em movimento, porque transformação requer movimento, e esse movimento, ele é interno. E a academia, ela vai vir para, vamos fazer exercício? Tem que fazer exercício, porque quanto mais você faz, mais você tem resultados. Vamos também fazer workshops para aumentar o seu nível de consciência. Vou trazer workshops aqui. A academia, ela vai acontecendo como? 30 em 30 dias. Dentro de 30 dias, você vai ter 2 workshops comigo. Uma trabalhando um tema, né? Relacionamento, uma hora, outro mês pode ser dinheiro, outro mês pode ser autoimagem, aquilo ali que a gente vai trabalhando. E no outro é a expansão da consciência, trabalhando temas de livros, temas de pessoas que me despertaram também nesse entendimento, e quero trazer isso para vocês, com práticas também mais para elevar a nossa energia feminina, tá? E com isso eu trago para vocês Mulheres que Correm com os Lobos, esse primeiro mês que vai acontecer agora em junho. Eu já preparei algo especial para vocês, que vai ser, vamos falar a primeira coisa, de relacionamento, que grande parte das mulheres que vêm até mim, a gente vive nesse mundo para trabalhar relacionamento. Então, a primeira coisa, a gente vai começar trabalhando isso, e o nosso segundo workshop dentro do mês de junho vai ser relacionamento, e vamos despertar para mulheres que correm com os lobos. Vamos olhar, vamos começar a beber dessa fonte, que ela é maravilhosa, e colocar em prática na nossa vida o que a Clarissa fala sobre essa reconexão com o nosso feminino, é através desse livro, tá? De todos os contos que ela nos fornece. E nisso também, durante, ao longo, né, dos meses, a gente vai trabalhando algo. A gente vai trabalhar esse primeiro mês isso, no próximo mês pode ser a Jornada da Heroína, aí a gente pode ir trabalhando livros que nem da Lois Hay, livros que nem do Joe Dispenza, que é um homem maravilhoso, traz muita expansão de consciência, e livros que nem outros, né, tantos ali que existe, e também uma filósofa, a gente vai estudando sobre Lúcia Helena Galvão, que eu trago muito aqui para vocês, porque ela também traz essa consciência para o despertar feminino, porque a gente precisa enxergar o ponto da nossa vida, que a gente está, digamos ali, cega nisso, porque a gente está enxergando a vida de uma maneira, só que essa vida que a gente está enxergando justamente está reproduzindo isso que você tem hoje. E eu preciso enxergar diferente. E isso é um mergulho que eu quero te convidar. É um mergulho no seu campo emocional inconsciente. Talvez você nunca ouviu falar, porque isso, quem entendeu ao longo de mais de 10 anos trabalhando no meu autoconhecimento, estudando, me formando em várias técnicas também, né? Eu fui entendendo que existe um campo emocional inconsciente que eu quero trazer isso para você. Eu quero mostrar para você que dentro de você existe energia feminina e masculina, que relacionamentos, a gente vai falando, ansiedade, essa questão da nossa sobrevivência emocional, porque mulheres estão sobrevivendo, não estão vivendo. Vamos trazer aqui durante, né, o que vai ter dentro dessa academia? Mulheres com os lobos, jornada heroína, Lois Rei, feminino ferido, masculino ferido, expansão da consciência feminina. E o mais importante, que não é apenas aprender, é entender, perceber e colocar em prática, porque a consciência desperta também quando a gente está no movimento interno. E a academia da consciência é para você entender que consciência, amada, é músculo, treino e repetição. Lamento te dizer que te falaram, talvez ao contrário, que é magia, que instantâneo, que nem miojo, não, porque tudo requer consciência, musculatura e para o autoconhecimento também músculos para adquirir a consciência, despertar a consciência. E se você está cansada de o que
eu estou fazendo aqui, Michelle? Eu não entendo esses sentimentos, Michelle, eu estou cansada de ser a guerreira, eu estou cansada de ser essa mulher que faz tudo. Eu estou cansada, mas que eu tenho que entender a identidade emocional que eu vim criando ao longo de toda essa jornada, para que eu possa mudar. E o primeiro passo é a consciência, é o despertar ali. E esse primeiro movimento que a gente vai construir junto é um valor tão irrisório, né, que eu coloquei ali para vocês, 10,99, para você ter tudo isso dentro desse mês de junho já, para você já se colocar em movimento, olhando para esse lugar que você se encontra e para o lugar que você deseja. Agora, com exercícios, trabalhando juntas, né, dentro de um espaço, porque mulheres precisam desse espaço para crescer, porque talvez o seu espaço que você está, dentro do movimento que você vive hoje, não está permitindo você expandir. Pelo contrário, eles fazem você ainda continuar nesse lugar. Só que a gente precisa de ambientes que mulheres que já conseguiram aquilo que você consegue, que você quer conquistar. Um ambiente onde você possa observar talvez outras mulheres que também estão vivendo esse problema que você está trazendo, porque a gente pensa que o nosso problema ele é único, e muitas vezes a gente vai ver que não é. E que talvez ela conseguiu, eu também consiga. E a gente precisa desse espaço para poder sentir as nossas dores. A gente precisa desse espaço para querer compartilhar as nossas experiências. E esse é o movimento que eu quero convidar você de expansão da consciência feminina, onde eu vou trazer para vocês aqui mais de 10 anos trabalhando no meu autoconhecimento, trabalhando nas minhas dores também e percebendo aquilo que, nossa, isso daqui funcionou, isso daqui, nossa, você vai ter um despertar muito mais rápido. Isso daqui, nossa, as mulheres têm que implementar, elas têm que entender esse básico, porque se não entender o básico, se a gente não começar pela... Imagina que você é um GPS, mas o seu GPS, ele está perdido. Ele quer chegar num ponto, mas ele nem sabe como ele vai chegar nesse ponto. Ele nem sabe o caminho que ele toma. Ele nem sabe as ruas que ele vai percorrer. E a Academia da Consciência Feminina vem para isso, entendendo tudo, que a base de tudo ele é sistêmico. E eu quero trazer isso para vocês, esses entendimentos aqui. Então, vai lá no link da bio, já adquire o seu ingresso para a Academia da Consciência, já tem lá dentro exercícios, já vou colocando material lá dentro. Espere a nossa aula ao vivo ali, para expandir mais, para a gente se encontrar, para a gente entender mais, né? E viver, eu vejo assim, vamos viver esse movimento, eu vejo assim, esse movimento ele é lindo, só que ele é interno, né? E eu quero te mostrar que eu tenho que olhar para dentro se eu quero melhorar o meu mundo fora, meu mundo externo, que me dizem que está péssimo e ruim, e eu também vejo, mas aonde que eu mudo? Então, vai lá no link da bio e já adquire o seu ingresso, já entra para dentro da Academia Sistêmica Feminina, porque é o seu espaço, é o nosso espaço para construir juntas esse despertar. Vamos despertar e reconhecer a sua verdadeira essência, porque mulheres estão muito distantes da sua verdadeira essência, sendo encobertas por dores que elas nem sabem, por sentimentos que elas nem sabem, por uma autoimagem que elas acreditam ser que não é nada delas. Esse será o nosso espaço. E eu te aguardo na Academia Sistêmica Feminina. Vai lá no link da bio e já adquire o seu ingresso.